Mas, gente, estamos falando sobre família pelas lentes de Deus, porque é só dessa maneira que nós vamos enxergar o propósito de Deus na nossa casa. Então, eu tenho que ter essa liberdade de aprender a ver as situações que nós enfrentamos de família e situações agora mais em relação aos filhos, porque nós estamos terminando, de acordo com aquilo que Deus vê. Como Deus vê é o que vale. Ontem eu fui convidado para pregar na igreja lá do pastor André, numa lona lá, uma lona, Adventure Lona. E Adventure Lona era um bocado de motocicleta, tinha motocicleta, tudo quanto é lado lá, a turma foi lá, foi um negócio diferente. Eu estava compartilhando um pouquinho sobre a vida de Jeremias. Quando Deus chega para Jeremias e diz: olha, cara, eu te constituí profeta às nações, isso, eu tenho um propósito, eu tenho um plano na sua vida. E Jeremias só falou assim para ele: você está falando comigo? Eu não passo de uma criança. Olha a visão que ele tinha da sua vida, do momento em que ele vivia, e Deus estava vendo um outro momento e tinha a visão plena da vida dele. Agora transfere isso para a tua casa. Eu não posso perder, nem eu e você, a visão que Deus tem para a nossa casa, para aquilo que Ele já tem preparado para a tua vida, para a tua esposa e teus filhos. Diga aleluia. Então vamos prestar atenção, porque o que Deus tem, eu sempre tenho falado isso a dizer, é o que vale. Então nós chegamos a esse ponto, gente, agora, de falar das relações direto com os filhos. Eu vou passar rápido para isso. Eu não sei, você tinha anotado aí, pelo menos são 7 pontos importantes sobre isso, que nós estamos falando da relação dos nossos filhos com as crianças, né? Vou falar do primeiro. No final, depois eu falo do final, como é que nós vamos fazer a nossa unção aqui para dar certo aí. Deixa eu passar rápido, mas está escrito aí, Deise, lê o primeiro ponto aí para mim, lê aí. O primeiro ponto é esse aí. Eu vou chegando aqui naquilo que a gente já tinha falado. Nós não somos donos da verdade na relação que temos com nossos filhos. Nós somos, sim, instrumentos da verdade, que é bem diferente. É bem diferente. Eu havia comentado um pouquinho, e eu quero continuar aqui só acrescentando algumas coisas. Não significa, porque nós somos pais, nós estamos certos em tudo. Ou porque eu tenho um comportamento tão autoritário que meu filho tem mais é que obedecer e tem que fazer isso, porque é assim que eu penso, assim que eu acho, tem que ser. Vou te falar, esse jeito de se relacionar não funciona. Não funciona, nós não somos donos da verdade. Você já descobriu como pai, eu já me descobri desde várias vezes, que nós não temos todo o entendimento do mundo? Já percebeu que em determinados momentos nós erramos com os nossos filhos, ou só acontece, entende? Então, eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque eu não vou criar uma relação com base em amizade. Eu vou criar uma relação com base no medo. Muitos pais, ouçam isso, gente, isso é um perigo. Tem um relacionamento com seus filhos, que os seus filhos têm medo dos seus pais. Isso não é relacionamento de Deus. Está dando para pegar? Não significa que nós não disciplinemos, que nós não usamos de autoridade para tantas coisas que são necessárias, mas nós temos que criar uma amizade, nós temos que criar um conforto, nós temos que criar nos nossos filhos uma segurança de que nós somos instrumentos de Deus na vida deles. Diga amém. Um tempo atrás, isso já tem alguns anos, eu li um artigo tão legal na revista Veja, falando de relacionamentos de pais, que até essa autora desse artigo, ela me chamou muito a atenção. Eu até guardei esse artigo, e a Deise vai ler aqui para vocês alguns pensamentos. Você vai falar como é que pode, numa revista secular, ser acrescentado tantas verdades à luz da palavra, né? E você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir, de declarações exatamente sobre isso, sobre esse relacionamento, sobre filhos. A Deise vai ler, preste atenção. O tema diz saber dizer não. E ela diz o seguinte: vivemos uma dramática crise de autoridade no mundo, onde as instituições não cumprem sua função de estabelecer e fazer cumprir as leis que dirigem o comportamento individual. Veja, que dirigem o comportamento individual. Ela fala: Estado, igreja, família, há tempos vêm se enfraquecendo como detentores desse poder ordenador, resultando num ambiente geral de confusão e atraso. Deu para pegar isso? Eu vou fazer, deixa eu falar logo o que vai acontecer, porque no primeiro culto, eu senti no meu coração isso. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar num papel, no próximo domingo eu entrego para cada um de vocês. Tá legal? No papel. Ela fala que o agravo da crise de autoridade, segundo ela, né, tem alguns fatores. O agravo da crise de autoridade, olha só. Religião virou sinônimo de atraso intelectual.
Não se aceita códigos morais acima do que o homem estabelece. Quem é o homem? Consumismo, que dá um caráter comercial às relações e não ético. Sentimento de culpa imposto pela psicanálise que nos faz criar filhos em redoma. Nenhum castigo ou disciplina. Traumas e a culpa passa a ser dos pais. Não vamos disciplinar as crianças, não, senão vão ficar traumatizados. Isso é do inferno. Não discipline de maneira própria e não eduque os seus filhos, você vai criar monstros. Eu quero só acrescentar algo que aconteceu. Muito tempo atrás, uma pessoa, ela veio declarar isso para mim, pastor. Olha, eu gostaria que o meu pai, hoje eu sofro tantas coisas na minha vida, eu fiquei horrorizado ouvindo isso, mas ele falou, eu gostaria que o meu pai dissesse não para mim. Ouviu isso que eu estou falando? Ele vendo que todo o processo da educação dele foi assim, aquela criança, não, meu filho, que lindo, faz, toma, você quer? Toma, faz, toma, você quer? Toma, tá criando um monstro. Olha a declaração, que coisa tremenda isso aí, gente. Falta de limites que perverte o próprio sentido da educação. Então por que educação? Se todo mundo já nasceu e vai ser alguma coisa, então deixa correr, deixa acontecer. Mas é isso que tem acontecido. Não. Nós precisamos ser disciplinados, educados, nós precisamos ser a educação, processo, entenda uma coisa, gente, o processo da educação, escreve isso aí, é um processo transformador. Se eu não for transformado, eu não serei a pessoa que Deus espera que eu seja. Pega isso no teu coração. Então, educação e disciplina faz parte de um processo transformador, senão nós vamos criar monstros. O mundo hoje está assim. As pessoas não têm mais perfil de nada, não sabem o que é certo, o que é errado. Vivem dessa maneira, criam seus filhos dessa maneira. É uma bagunça, como está escrito, ela falou, olha, essa menina foi usada por Deus. Há uma confusão geral, uma desordem geral. Vai, Deise. E ainda falando da força da autoridade e dos limites, ela acredita em alguns princípios. Sou responsável pelos filhos, por isso tenho autoridade para dizer sim ou não, sem necessariamente ter que explicar o porquê. A criança aprende mais pelo exemplo do que pela conversa, que muitas vezes contradiz os atos. Nem tudo é relativo, há certo e errado, bem e mal, limites além dos quais não devemos ir. Ninguém nasce sabendo isso. Depois de crescidos, somos responsáveis pelos nossos erros e acertos, mesmo que a psicanálise queira passar a mão na cabeça e dizer, a culpa é dos pais. Isso tem acontecido direto. Eu sou assim por causa do meu pai. Não, senhor, você é assim que você tem escolhido errado. A gente não pode transferir, gente, presta atenção, nós não podemos transferir situações da nossa vida e culpar pessoas, porque nós sempre estaremos numa decisão, no momento de escolher o que é certo e o que é errado. Sábia é a casa que edifica os filhos, para que os filhos possam assim, pô, meu pai tem ensinado o certo e o errado, a minha mãe também, então eu vou escolher. Alguém está pegando? É isso aí. Mas se isso não aconteceu, né, hoje você tem a oportunidade de reverter esse quadro, né? Você conhece a verdade. E ela termina dizendo, não me interessa se todo mundo faz, o que me interessa é o que o meu filho faz. Exatamente, diga aleluia. Não estou interessado no que os outros estão fazendo, nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Eu vou imprimir e vou dar para vocês. Vamos passar para o segundo ponto? Anote aí, gente, nós não devemos subestimar ou desvalorizar os nossos filhos. Nós devemos ser, escreva, incentivadores, motivadores dos nossos filhos. Vou te falar, muitas situações que acontecem, que às vezes parece que a nossa cabeça ela imprime uma imagem errada e a gente quer declarar, e a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? De determinadas declarações, você nunca vai ser nada, você não presta, não serve, rapaz, mas aí não aprende, não vai para frente, ai meu Deus e tal, e a gente começa a ter uma visão, uma impressão errada. Todos nós aqui passamos momentos de dificuldade na nossa vida. Há momentos mais difíceis, mais complicados, há momentos delicados. Nós temos que ter a visão de Deus, de ser nesse momento aquele incentivador, aquela motivação, aquela declaração certa de valorizar, de mostrar que os nossos filhos são capazes, e são mesmo. Uma vez eu, conversando com uma pessoa, o marido dela enfrentou uma situação, e era aquele tipo de casa, por exemplo, onde o marido controlava tudo, a mulher não fazia nada, rapaz.
Ela não sabia da conta bancária, não sabia fazer isso, não sabia fazer aquilo, porque o homem era uma bênção, mas deixou ela paraplégica, no sentido de fazer. Então, de repente, ela precisou, por um tempo, ter que assumir essas situações. Ela estava conversando sobre uma situação que ela falou: pastor, eu fiquei surpresa comigo mesmo quando eu tive que pegar para valer e tomar a frente de algo que eu fiquei surpresa com a habilidade que eu lhe dei. Eu sei que Deus estava nisso, mas eu fiquei surpresa, porque eu achava que eu não poderia. Está dando para entender, gente? Nós vivemos numa atmosfera desse mundo, onde o inferno quer impregnar uma imagem de fracasso, de derrota, de que a gente não vale nada, de que nós não temos talentos, nós não temos nada e nunca vamos conseguir nada, tudo errado. Então nós temos que ter essa sensibilidade de perceber que para sempre nós temos que ser incentivadores e motivadores dos nossos filhos. No momento difícil, esse é o momento, não para dizer o que ele é, ou o que está acontecendo, ou aquela dificuldade, para levantar essa bola, mas pelo contrário, dizer: olha, você vai vencer isso no nome de Jesus. Deus está contigo, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer? E tal. São comportamentos diferentes. Esse é o comportamento pelo qual nós estamos falando nesses 2 meses, nós estamos falando sobre as lentes de Deus. Está dando para pegar isso que eu estou te falando, gente? Eu me lembro uma vez, eu e a Deise passando uma situação com um dos nossos filhos, né? E a gente vendo aquela situação e sabendo no nosso espírito que não era por ali, aquela direção. E eu me lembro disso como se fosse ontem, né? Eu estava falando para a Deise sobre isso. Deise, lembra que aquela vez a gente estava orando e a gente fez uma oração, levantei a mão com ela e falei: olha, Espírito Santo, tu tens liberdade e a tua mão e o teu poder prevalece sobre essa situação. E dito e feito, ficamos confiantes naquilo ali, que Deus ia apontar a direção, sem ter que quebrar, rachar, sem ter que ficar desesperado e colocar palavras impróprias. Levou só 4 anos. Pastor, mas tem que mudar semana que vem. Pastor... Gente, me diga uma coisa: tem como alguém sair da adolescência de 10 para 25 assim do nada? Tem um tempo para passar. Tem coisas que acontecem nesse período e outros que é um tempo que nós temos que estar... mas também aquilo me incomoda demais e tal. Incomoda, é um negócio meio chato, você tem que conviver, você está olhando que não é por ali, e você: Senhor, eu confio, está em tuas mãos, meu rei, aleluia, ai, Senhor, aleluia, e tal, e aquele... pastor, mas é duro, mês após mês, semana após semana. Deus te dá vitória. Você confia nele, você ora. Entende, gente? Tem determinados momentos e os nossos filhos parece que eles estão assim. Você está conversando com ele? Aqui, isso é por aqui. E aquela agonia no teu coração de você querer passar toda aquela verdade, uma experiência: meu filho, não faça isso, meu filho, não faz aquilo, né, dele? Aí tal. Aquela cara de trouxa na sua frente. E tal, menino, eu vou pegar no seu pescoço, calma e tal. Fala, Deus, aí alguém falou aí. Eu vou te falar, gente, só muda de endereço, pessoas precisam ser transformadas e mudadas. Calma. Seja um pai, peça sabedoria. Gente, nós precisamos de muita paciência. Mas não despenque, olha, deixa eu falar uma outra coisa. Não despeje em cima dos filhos a sua frustração. Mas eu estou frustrado no meu trabalho, estou frustrado com isso, eu estou vendo esse menino, ele não vai para frente, ele não está vendo o futuro. Calma. Vai dar uma corrida. Compra um cachorro. Vai fazer um hobby, rapaz. Calma. Gente, eu vou te falar, o poder de uma oração, o poder do que esse livro tem, vale. Amém. Deus disse que a geração do justo seria abençoada. Amém. Então você tem que ficar confiante. Eu me lembro uma vez, a Deise vai comentar um negócio aqui, mas estou embalado, Deise, posso ir? Estou esperando. Eu me lembro uma vez, passando uma situação, e claro, sempre com filhos, né? E filhos nessa idade da aborrecência, é adolescência. Aí eu estava indo para a igreja e pensando, né? Porque tem filho, gente, não tem jeito, né? Meu Deus, tá ok, vai para a igreja e tal. E de repente, passando no corredor da igreja, eu era pastor da outra igreja, o Espírito Santo falou assim: cara,
teu filho é uma bênção. Eu só faltei virar e falar assim, está falando de quem? Olha, aquilo ali foi um ponto de virada na minha vida para sempre. Eu entende? Deus chega para Gideão, ô cara covarde, que não vale nada, até quando eu vou esperar que você mude, rapaz? Que é isso? Sai dessa lama! O anjo chegou para dizer a ele, ó homem valente. Quem, eu? Você tem que entender a visão de Deus, gente. Você tem que declarar aquilo que Deus vê dos seus filhos. Esse livro diz que nós não criamos filhos para perdição, para calamidade. Mas pastor, está parecendo que é isso aí. Vai mudar. Vai mudar. Então Deus me deu uma declaração sobre, que até hoje ficou registrado no meu espírito. Eu sei onde eu estava, em que momento eu estava, que dia era. E aquilo ficou no meu coração. E dito e feito, é só passar os anos, está aí. Dá dando para pegar? Vai que é tua, está falando. Eu estou lembrando de uma passagem que muitos de vocês devem ter lido no livro do Brother Reagan, que ele conta a experiência de uma mãe que procurou ele pedindo oração pelo filho. E dizendo, pastor, meu filho está saindo, só chega de madrugada, não sei com quem anda, está se envolvendo com drogas, vocês leram. E ele fala, não vou orar. Porque você já está falando, e eu estou esperando a qualquer notícia que ele vai virar um drogado, um traficante, e vai ser preso e até morto. Aí ele disse, não oro, não vou orar, você já está declarando isso. Você vai mudar as suas palavras, mas pastor, ele chega, tem que mudar, até que ela resolveu. Você vai fazer o seguinte, você vai cobrir o seu filho de amor e fé. Você vai dizer que ele é uma bênção, vai declarar sobre ele que ele é uma bênção. Mas, pastor, ele chega de madrugada. Recebe ele de madrugada como se nada tivesse acontecido. E dito feito, ela fez isso. O filho chegou já quase 5 da manhã. Ela foi lá, bom dia, meu filho. Quase morrendo por dentro. Bom dia, meu filho. Botou o café para ele. Está tudo bem? Tudo bem. E o filho achou estranho, porque a mãe só falava, você vai virar um marginal, você vai virar um traficante. E ela fez isso umas 2 vezes. Na terceira vez, se eu não me engano, ele já falou, mãe, vai dormir, mãe. Você está dessa hora acordada? Não, filho, vou botar seu café. Mãe, que horas é o culto? Aí ela falou, tal hora. Eu vou com você. Não, filho, vai dormir, que você está muito cansado, chegou das baladas e tal. E ele resolveu ir. E esse menino foi nesse encontro onde o Brother Reagan estava e aceitou Jesus. E a vida dele mudou por causa de um procedimento dela, de declarar não o que ela estava vendo, mas o que ela cria pela palavra. Exatamente. Que ele era uma bênção. E eu estava conversando essa semana com uma mãe que ela estava fazendo exatamente o oposto. Filho com problema de aprendizado e ela dizendo que sentava com ele para ensinar matemáticas e dizia, você é um burro. E ela contando isso para mim. E eu dizendo, mas você não pode chamar ele de burro. Não, mas ele não entende, ele escuta, ele não presta atenção, ele conversa na aula e ele nunca vai aprender. Eu digo, não vai mesmo, você está declarando que ele nunca vai aprender. Então, vocês que têm dificuldade com o aprendizado, você tem que dizer que seu filho é uma bênção, né? Ele não é um burro. Então, eu falei para ela, você tem que mudar a sua maneira de falar e declarar as bênçãos de Deus sobre a vida do seu filho. É isso aí. Vamos para o terceiro ponto, vamos lá anotando aí para a gente seguir. Filhos são, gente, caixas que registram tudo. Tudo é registrado. Pra você ter uma ideia, eles imitam até o comportamento do pai, para você ver, da mãe. Né? Daqui a pouco está falando igualzinho o pai e a mãe. Então, às vezes, quando a gente vê determinadas crianças se comportando, você pode estar certo que aquele comportamento não vem do nada. Muitas vezes, se a criança é normal para ela ficar falando palavrão, é porque em casa os pais falam palavrão. Se aquilo sai com a maior naturalidade e não há da criança nenhuma questão de mudar ou dizer, me perdoe, saiu, porque também tem um convívio com o colégio, tem esse tipo de coisa. Mas muitas vezes é puramente. Então, os filhos registram. Tome cuidado, em determinadas situações, ouça aí, preste atenção no que eu quero falar, vocês são pais. Em determinadas situações, os nossos filhos não precisam saber. Ok? Vocês vão conversar, você e o seu marido, e resolver situações de vocês, ou lutas que vocês estão enfrentando, que os filhos não têm capacidade de entender. Filhos, por si só, eles são inseguros, eles vão se tornando seguros à medida que eles vão sendo preparados e fortalecidos com a força do lar. Não é qualquer palavra, tem que falar para os meninos o que está acontecendo. Que negócio é esse, rapaz?
Não tem nada a ver. Eu me lembro, trabalhei na minha profissão 27 anos. E muitas vezes chegava mais a avó, né? Chegava a avó desesperada, querendo resolver o problema do seu filho, que não necessariamente era de enfermidade, mas, do neto, perdão. A avó trazendo o neto, não necessariamente era de enfermidade, mas era dificuldade de aprendizado, o menino estava engordando demais, e não sei o quê, várias situações e tal. E o garoto muito hiperativo, aquele negócio todo e tal. E a menina chegava, doutor, essa criança, eu vou contar um negócio, ela está assim, ela está com esse problema, mas sabe o que é? O menino sentado do lado. O pai não vale nada. A mãe é outra que também não vale nada. E porque isso, aquilo... Rapaz, eu ficava desesperado, eu quase voava, me permite, no pescoço da véia. Cala a sua boca. O que você está fazendo é piorar o menino ali. Só mexendo em tudo, mas está ouvindo tudo, está registrando tudo. Então, o menino, ele mesmo está chegando à conclusão, por que eu vivo? Eu estou cheio de problema, meu pai também, a mãe, por que... Então, aquilo vai sendo colocado dentro, e a pessoa indiscriminadamente, sem a menor sabedoria, abrindo a sua boca para falar um bocado de bobagem. E que essa criança tem que ouvir isso? São assuntos, gente, são importantes. Então, entenda uma coisa, nossos filhos têm determinadas idades, eles não estão preparados para ouvir coisas. Seja uma pessoa que proteja a sua casa, que guarde os seus filhos, prepare os seus filhos para que eles possam ouvir a realidade das coisas. Porque senão você vai criar crianças extremamente inseguras. Porque o que faz a segurança, isso aqui vai como um profissional de saúde dizendo para vocês, o que faz a segurança das crianças é o quanto os seus pais são seguros no seu relacionamento. Porque se os filhos veem em casa uma apreciação para com a esposa e vice-versa, um carinho, um respeito, um amor, um desejo de ficar juntos, amam a sua casa, seus filhos estão na maior paz, tranquilos, estão seguros. Está dando para pegar? Acorda, essa frase você não conhece, não anota não. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Vamos passar para o outro, senão não dá tempo, é muitas coisas. Vamos lá, 4º ponto. Fortaleça dia após dia uma amizade com seus filhos. Não é porque eu sou pai, eu sou amigo do meu filho. Não é porque eu sou mãe, eu sou amiga da minha filha. Quantas situações nós temos visto de pais separados de filhos, não se falam, não se perdoam, não têm contato, né, Deise? E tantas coisas, e às vezes estamos encontrando isso dentro da igreja. Pastor, o pastor não sabe o que meu pai fez e que a mamãe, não importa. Você é uma nova criatura, você tem capacidade de perdoar. E você sabe o que não deve ser feito mais. Então seja uma mãe e um pai que façam agora de maneira correta. Sempre é um aprendizado. Se nós olharmos por essa lente, a vida sempre nos ensina a ser melhores. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 15, verso 4. Com tudo aquilo que nós vemos acontecer no povo de Israel do passado, Deus ele já tinha dito isso. E é incrível. Está escrito lá no verso 4, Elinho, pois tudo quanto outrora foi escrito. Olha como Deus coloca, Elinho, sabe todo esse passado, sabe por que eu escrevi tudo isso, essa aliança, para te mostrar muitas coisas e para te ensinar. Para te ensinar. E você sabia que nós aprendemos com erros? Aliás, talvez seja o que mais a gente aprende, são com os erros. Então não caímos em determinadas ciladas, porque nós precisamos criar uma amizade. E no final dessa história, se os seus filhos forem amigos de vocês, amém, é isso aí. Ok? Então nós temos que criar isso. Aprenda a ter um relacionamento onde os seus filhos possam ter essa confiança e depositar isso, dizendo, não, minha mãe é minha amiga, é minha melhor amiga. Você ganhou tudo. Meu pai é meu melhor amigo. Deu para pegar? Vamos para o próximo? Beleza, 5º ponto, anote, cuidado ao passar para os nossos filhos, conceitos acumulados que nós trazemos, gente, da nossa relação com a nossa casa antiga, os nossos pais, muitas vezes indiscriminadamente, sem filtrar aquilo que realmente é bom, aquilo que é edificante. Às vezes nós vemos uma casa onde não havia um conhecimento de Deus, uma verdade de Deus, ou uma casa, como a Deise comentou, às vezes problemática demais. E nós sofremos muito com isso. E de nós olharmos assim, não, o comportamento dos meus pais, eu não quero ter isso aí, aquilo outro e tal. Mas tem muitas coisas que ficam registradas na nossa, e conceitos e ideias
que nós levamos isso e nós temos que checar se realmente está em luz com a palavra, né? Eu tive a oportunidade de ser criado numa casa maravilhosa, meus pais tremendos, né? Uma irmã, uma casa assim, eu só tenho a agradecer a Deus o resto da minha vida. Sempre falo isso com meu pai, ele está aqui nessa manhã, e a gente conversa sobre isso. Ele fala, não, eu devia ter feito mais. Calma, cocada. Aí eu mando ele ficar calmo. Então, a gente sempre conversa e é óbvio que determinadas coisas que me foram faladas ou como conceitos estabelecidos, eu procurei checar na palavra e eu vi que não estava batendo em linha. Então, algumas coisas eu tive que tirar para não passar isso para a próxima geração. Diga amém. Porque não funciona dessa maneira. O que eu tenho que passar para a minha geração, a sua, é aquilo que Deus tem a dizer. É o pensamento de Deus, é a verdade de Deus é que prevalece. Porque determinados conceitos até restringem o nosso crescimento de muitas coisas. E às vezes são ditas, né, conceitos até populares, que passam de geração para geração, e nós temos que conferir se está na palavra. Porque se não tiver, tira de lado, diga aleluia. Deixa eu comentar aqui. A gente estava lendo essa passagem em Juízes, né, no livro de Juízes, que é a nossa leitura. Estava vendo ali quantos reis, né? E você vendo assim, aí dizia assim, aí viveu tantos anos e fez o que era mal perante Deus, conforme o seu pai. E outros diziam, e em poucos casos dizia assim, e seu pai que fez tudo errado, era mal, ele fez o que era bom. Então a oportunidade, quer dizer, muitos pegaram tudo de ruim que o pai tinha, né, aqueles reis, e fizeram igual ou às vezes pior. E muitos tiveram pais que não tinham temor, né? Naquela época falava da idolatria, dessa coisa toda, e eles reverteram esse quadro, né? Josafá foi um desses reis que mudou completamente o quadro. Então nós podemos pegar o que é bom, aquilo que é bom, vamos aplicar na nossa família. Aquilo que não edifica, filtra e joga fora, né? Isso mesmo. Não perpetua isso. Vamos para o 6º ponto, anote aí. Caráter deve ser a marca registrada da nossa relação. Gente, caráter é a espinha, é a coluna vertebral. Se você vai ficar de pé para vencer as trevas, tem que ter essa coluna. E caráter é algo que precisa ser transformado. No mundo descaracterizado, sem isso aí, de uma amoral de todos os sentidos, de coisas tão erradas. Tome cuidado, porque caráter, ele muitas vezes se mostra onde ninguém vê. Pequenas coisas, ninguém está vendo, é ali que o anjo está com a prancheta, agora tu está na prova. E o inferno do outro lado, vai cair. É esse o espetáculo. Ninguém viu. Caráter. Caráter em pequenos detalhes, gente, fazem a diferença. Escuta uma coisa, isso aqui é sério. Eu me lembro uma vez, trabalhei, eu quero trazer esse exemplo para você entender como as situações são. Trabalhei com um rapaz que era médico, um excelente profissional. E ele sempre dizia isso para mim, assim, rapaz, eu não posso ver um rabo de saia. Já estava na terceira família, mais do que quebrado, e já assim, já querendo chutar, como diz aí o pau da barraca, e dizendo exatamente isso. Ele falava, rapaz, mas olha, eu não posso ver, porque, rapaz, e começava a rir. E eu ali ouvindo, caramba, o demônio está na vida desse cara mesmo. E ele dizia assim, mas eu sou igualzinho ao meu pai, rapaz, e dando aquela declaração como se aquilo ali fosse o máximo. Ele viu um comportamento no seu pai de desvio de caráter tremendo, destruidor de família, e ele no mesmo caminho. Entende? Nós somos pais, nós temos que tomar cuidado. Vou mandar uma palavra aqui, presta atenção. Tome cuidado com a mentira. Diz para ele que eu não estou em casa. Bom, zerado o anjo. Ih, rapaz, foi reprovado, vai ter que fazer de novo o teste. E outras coisas, são pequenas coisas. Alguém está pegando aí? Vai dizer? Gente, os nossos filhos, agora me veio esse exemplo, eu quero dar esse exemplo. Uma vez eu estava na cidade de Búzios, e ele estava ali passeando perto de uma pracinha, aí quem conhece lá a cidade sabe disso, tem um lugar ali, nós estamos ali tomando um café, aí estou vendo uma outra família, negócio de férias, esse negócio, chegando, e tem lá uma moça tomando uma água assim, mas na verdade é uma estátua de bronze, né? E aí veio com 2 crianças pequenininhas, e o garotinho olhou assim e tal, beleza, aí o pai falou assim, vou tirar uma foto tua. E eu estou só olhando, tomando café, prestando atenção. Beleza, meus olhos são de águia, né? Eu estou ali, só prestando atenção. Aí daqui a pouco o pai vai tirar foto dele, falei, peraí, deixa eu fazer uma foto melhor. Aí pediu para ele colocar a mãozinha na poupança da menina. Começou a rir, a mãe também. Pum, tirou aquela foto. Pronto.
No coração do menino, daquela maneira, meu pai riu, já grosso, isso aí está certo, está certinho, então é assim que eu vou fazer. Não vou falar de detalhes. Eu vou falar um negócio para vocês. Ou somos nós a representação de Deus para ajudar os nossos filhos, ou então nós estamos largados. Então, determinados desvios de conduta dos pais, gente, criam oportunidades para que os nossos filhos também sejam assim. Não pense que isso é só uma coisa pessoal, não. É por isso que nós temos que corrigir. Vamos passar para o 7º ponto. Alguém lembra de um tempo atrás? Eu acho que eu comentei isso aqui, mas eu quero voltar a te lembrar. Há uns anos atrás, aí, uma turma aí foi e botou fogo no índio que estava esperando um ônibus. Alguém lembra disso lá na cidade de Brasília? Exatamente. E aí eu estava vendo a reportagem daquela situação e uma das declarações daqueles rapazes, que não eram rapazes deseducados do ponto de vista de formação, eram de famílias abastadas. Então eles tinham conceitos e tal, mas veja como a coisa está invertida. E ele fez uma declaração que eu falei, caramba, esse garoto pirou mesmo. É o inferno na mente desse garoto. A declaração dele é assim, com a cara mais pasma do mundo. Gente, eu pensei que fosse um mendigo. Como se o mendigo fosse uma folha de papel. O que é o certo e o errado? Botar fogo no mendigo? Eu pensei que fosse um mendigo. Para ele, botar fogo no mendigo é a coisa mais tremenda, maravilhosa. Isso prova, gente, o quanto as pessoas estão destituídas de valores e de coisas que são fundamentais. Por isso está essa desordem. É por isso que as pessoas estão intragáveis. É por isso que as pessoas se comportam, não olham nem para você. Hoje não dão bom dia, não digam obrigado, não tem nenhum comportamento que dignifica a vida do outro, de respeito ou de valor a qualquer pessoa. Alguém está pegando? É isso aí. 7º ponto para terminar, expresse sempre com palavras o nosso carinho, o nosso amor, sempre. Dizer que admira, dizer que respeita, dizer que ama, nunca será demais. Escreve isso. Dizer que ama, que admira, que respeita, nunca será demais. E nós pais temos que fazer isso com os nossos filhos, porque você está plantando sementes. Você vai ver se seus filhos não vão falar isso para vocês. Não vão falar da boca para fora, vão falar de sinceridade. Deu para pegar? Então nós estamos terminando aí. Há muitas coisas que a gente poderia falar, né? Mas eu acredito que esse material te ajuda bastante a meditar sobre, a ajustar muitas coisas. E a mão de Deus está sobre a tua casa. Diga aleluia. E agora nós vamos orar.